E aí galera, a aula de hoje sobre queda livre. Nosso assunto agora então é sobre queda livre. Nós vamos ver as propriedades da queda livre. Vou te mostrar um videozinho de uma experiência numa câmara a vácuo da NASA. Maluco a câmara a vácuo que os caras têm. Nós vamos falar das equações de queda livre. E nós vamos falar também de uma tabela, cara, especialíssima chamada tabela de Galileu. Que eu já te adianto, não é essa tabela que eu estou preenchendo aqui. A gente vai fazer a tabela de Galileu baseada nessa tabela. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Queda livre, cara, é o principal dos MUVs, é o principal movimento de uniformemente variado, é o principal que existe. Na verdade, Galileu desenvolveu o MUV para explicar a queda livre, a queda dos corpos. Isso tudo foi desenvolvido lá na época do Galileu, perto dos anos 1600. Ele queria mostrar que a ideia de movimento que existia na época estava errada, que era uma ideia bem antiga, uma ideia que vinha lá lá de Aristóteles, tá? Uma ideia bem antiga. E dizem aí, cara, alguns livros que ele até subiu na Torre de Pisa e fez uma experiência soltando objetos de massas diferentes. Nada indica, na verdade, que essa experiência foi feita, tá? Então é mais um conto aí sobre Galileu. Bom, propriedades da queda livre, cara. MUV com aceleração de 9.8, tá? A maioria dos testes usa 10. Se você pegar um vestibular usando 9.8, use 9.8, tá bom? Corpos abandonados. Um corpo é abandonado de uma altura tal, se o corpo é abandonado, velocidade inicial 0. Tá aqui, velocidade inicial 0. O referencial eu sempre adoto para baixo. Isso daqui é uma técnica que eu uso quando eu estou trabalhando com lançamentos. A gente tem 4 movimentos relacionados à gravidade. Queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. São 4 movimentos. O que eu ensino para os alunos? Queda livre, lançamento horizontal são movimentos que só descem. Então coloque o referencial para baixo. E movimentos que sobem e descem, aí você coloca o referencial para cima. E não mude o referencial. Então queda livre é um movimento só para baixo, coloque o referencial para baixo e acabou. Para a resistência do ar desprezível, a queda não depende da massa. É aqui, cara, que entra o videozinho da NASA, bem legal. Eles têm uma câmara a vácuo gigante, aí eles colocam uma pena e uma bola de boliche, retiram o ar dessa câmara a vácuo, retiram o ar da câmara a vácuo e soltam os dois em câmera lenta no vácuo. Faz o seguinte. Massa demais o vídeo, né? Não é um troço que a gente consegue fazer, né, cara? Máximo que eu consigo, uma câmara a vácuo fazendo com aquelas antigas lâmpadas tubulares, uma câmara a vácuo pequenininha, e eu não tenho câmera de alta resolução daquela maneira, então essa daí a gente recorre aos caras e pega o videozinho deles, legal? Recapitulando, é o principal dos MUVs. Se o corpo é abandonado, a velocidade é 0. Referencial sempre para baixo, então a gravidade vai entrar com sinal positivo. Resistência do ar desprezível, não depende da massa, você viu o vídeo. E as equações? Vamos lá. São as equações do MUV. Função horária do espaço. Aliás, não vamos usar a função horária do espaço. Vamos usar aqui, ó, a função horária do deslocamento. Função horária do deslocamento. ΔS é igual V0t AT² sobre 2. A gente modifica ela e olha só como é que fica. O ΔS, que é o deslocamento, é a altura da queda. Então aqui a gente bota H. Velocidade inicial é 0. Gravidade é G. Então H, G, T² sobre 2. Ou quero substituir a gravidade por 10. Então vai ficar 5T². Pronto. 5T² é a função da queda. Essa função nós vamos usar para preencher essa linha. Qual é o deslocamento quando o tempo é 0? 0. Deslocamento quando o tempo é 1? 5 metros. Quando o tempo é 2? 20 metros.
45 metros. Quando o tempo é 4, 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80 metros. 25 vezes 5, 125 metros. E assim vai. Algumas curiosidades. Uma queda de 5 metros de altura normalmente não te mata. Tá? Você se quebra. Se você cair no chão 5 metros, normalmente você vai sair com perna quebrada, fratura, negócio grave. Mas dificilmente mata. A deformação das suas pernas e membros salva a tua cabeça principalmente. Agora uma queda de 5 metros, onde você bate a cabeça primeiro, normalmente é fatal. Aí normalmente é fatal. Se eu cair na água, 5 metros, tranquilo, tá? Qualquer um mesmo sem ter muito conhecimento de saltos, salto de penhasco, salto de trampolim, consegue. Só não pode dar uma barrigada. Se der uma barrigada aqui, eu acho que te manda pro hospital, você vai ficar malzão aí. Agora em pé ou de ponta, tranquilíssimo. Queda de 20 metros, saltos de 20 metros. Aí não é para qualquer um, porque um erro aqui é uma morte. Se você der uma barrigada dessa altura, provavelmente você vai morrer. Cara, é bem rápido, quer ver? Vamos na função da velocidade e vamos descobrir a velocidade que esses caras vão bater na água. V igual a V0 mais AT. Esse V eu vou chamar de VY, porque ele está no eixo vertical. Aqui é 0, velocidade inicial é 0, ele é abandonado. E aqui vai dar GT ou 10T, se eu usar a gravidade igual a 10. Então, preenchendo essa última coluna, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tudo aqui em metros por segundo. Tá aqui. Fechou. Então saca só, um cara que pula a 20 metros de altura de um penhasco, de uma ponte, de um trampolim, ele vai bater na água a 72 km por hora. É muita velocidade. Mas se você tiver a técnica, você não morre. Tá? E 45 metros de altura? Cara, perto disso, tem alguns saltadores do México chamados Saltadores de la Quebrada. Os caras pulam de lugar muito alto, cara, mas muito alto. Vou te mostrar o vídeo de um desses caras, assiste aí. Meu, esses caras são malucos, cara. Você viu a altura que esses caras saltam? É maluquice, maluquice, maluquice. Na verdade não é maluquice não, é técnica mesmo, tá? São famílias, cara, tradicionais que executam esses saltos. É técnica, pura técnica, tá? Agora, acima dessas distâncias, cara, desconheço, tá? Normalmente morre. Aqui bateu acima disso daí, morre. O cara bater a 40 metros por segundo na água, normalmente morre. Se você pesquisar, vai ter algum maluco que não morreu, que é recordista disso, daquilo. Mas, em geral, morre, porque é muita velocidade. Então tá aqui, ó. Resumão massa de queda livre com as equações da queda. Se você quiser jogar a gravidade igual a 10, escrever 5t quadrado, ou 10t na velocidade, já resolve tua vida também. Agora eu vou te ensinar uma técnica para você, entre aspas, decorar a queda livre. A gente vai decorar a queda livre. É uma técnica legal chamada tabela de Galileu, que é o jeito que o Galileu desenvolveu a queda livre. O Galileu não desenvolveu a queda livre usando equações algébricas. Desenvolveu usando isso que eu vou te mostrar. Vou pausar, apagar e já volto. Então olha a tabela de Galileu aí, galera. Olha como é que a gente monta ela. Primeiro segundo da queda. O corpo cai, vamos consultar essa tabela. Bom, uma queda de 1 segundo ele cai 5 metros. 5 metros. Eu vou representar aqui, ó. 5 metros. Segundo da queda. O corpo cai, vários alunos, vários de vocês devem estar falando 20 segundos. Presta atenção na frase, não é 20 segundos. 20 segundos é uma queda de 2 segundos. No segundo, quanto que ele cai? Ele caiu no primeiro 5 metros, numa queda de 2 segundos vai dar 20, então no segundo, ele tem que ter caído 15 metros. Então,
15 metros. Porque aí a soma vai dar os 20 metros. Terceiro segundo da queda. No terceiro segundo da queda, pensa, uma queda de 3 segundos são 45 metros. Ele já caiu 20, então agora ele vai ter que cair 25. Ele vai caindo cada vez mais, porque ele vai ficando cada vez mais rápido. Quarto segundo da queda. Uma queda de 4 segundos tem 80 metros. Ele já caiu 45, então ele vai ter que cair no quarto segundo 35. E assim por diante. Então a sequência de números da queda livre é 5, 15, 25, 35, 45. É uma PA de primeiro termo 5 e razão 10. É a sequência dos números da queda. O cara fala assim, um objeto foi abandonado em queda livre e caiu por 3 segundos. 3 segundos? 5 mais 15 mais 25. Soma esses 3 valores e você já tem a altura da queda. Você faz o teste muito rápido, muito rápido. E essa sequência foi feita pelo Galileu em letras. D, 3D, 5D, 7D e assim por diante. Ó. É a relação dos números ímpares. Então, de segundo em segundo, o que um corpo cai ou que um MUV percorre é a sequência D, 3D, 5D, 7D. Bonitinho. Se você voltar, se tiver paciência e voltar naquela aula de MUV, que eu fiz a experiência da tabuinha inclinada, você acha essa sequência. D, 3D, 5D, 7D, você acha certinho naquelas fotos. Aquela experiência, sim, foi feita pelo Galileu. Não usando uma máquina estrobo e tudo mais, mas foi feita pelo Galileu, tá bom? Legal essa sequenciazinha, né? A gente vai usar ela ao longo do ano aí, a hora que estiver resolvendo o teste, a hora que estiver tirando dúvidas, a gente faz essa sequenciazinha bonitinha. Sequência de queda, 5, 15, 25, 35 ou D, 3D, 5D, 7D. Maravilha, tabela de Galileu. Então bota o nome disso daqui, ó. Essa sim é a tabela de Galileu. Maravilha. Agora, vamos fazer 2 questõezinhas. Então vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Uma teórica e uma para a gente trabalhar com contas. Vou pegar a questãozinha 1 da lista de queda livre. Durante os estudos sobre os movimentos de queda, do alto da Torre de Pisa, Galileu deixou cair corpos de dimensões pequenas. Quanto a essa experiência, abaixo são feitas algumas proposições a saber. Então olha só, cara, caiu numa questão de vestibular dizendo que ele fez essa experiência. Mas tem um monte de autores, historiadores da física, que mostram que nada indica que o Galileu fez essa experiência. Porque os caras anotavam, né, cara? Os caras tinham livros, anotavam todos os resultados experimentais e nada indica essa experiência. Então isso daí parece que foi um fato criado para engrandecer o Galileu. Vamos lá, primeira afirmativa. A velocidade de cada objeto lançado era constante durante a queda? De jeito nenhum. Velocidade constante durante a queda? Jamais. Na comparação entre queda de 2 objetos soltos ao mesmo tempo, o mais pesado chegava ao solo bem antes do mais leve? Não. Galileu, a ideia da experiência é mostrar isso. É mostrar que corpos de massas diferentes caem ao mesmo tempo. Para todos os objetos lançados, a aceleração observada no movimento era praticamente a mesma? Sim, a aceleração da gravidade, praticamente a mesma, correto. Então todos eles estavam submetidos a praticamente a aceleração da gravidade. Somente a afirmativa 3, respostinha letra A. Então questãozinha 1, letra A. Uma questão tranquila, uma questão teórica sobre queda dos corpos. Vamos fazer uma de conta agora. Vamos fazer a 4. Não passou 4. Então tá aqui. No mês de setembro deste ano, na cidade litorânea de Ocean City, Estados Unidos, um fato inusitado chamou a atenção dos transeuntes. Um guaxinim foi visto escalando rapidamente um prédio até a altura do piso do 9º andar. Na sequência, o animal se precipitou atingindo o solo arenoso
que felizmente minimizou parte do impacto. Suponha que a distância do solo ao piso do primeiro andar seja de 4 metros e que a distância entre os pisos superiores, né, dos próximos andares, seja de 2 metros. Qual o módulo da velocidade que o animal atingiu a areia? Tá, a gente vai ter que fazer um desenho aí para organizar esse prédio. Tem que fazer o esqueminha do prédio. E aí, dependendo do valor, a gente vai ver se dá para usar a tabela de Galileu ou não. Aqui está o prédio. Solo. Aqui está o térreo. Tem 4 metros. Só ele tem 4 metros. Os próximos andares têm 2 metros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo andar. É até o piso do 9º. Tá aqui. Impressão minha ou ficou meio Torre de Pisa? Ficou meio Torre de Pisa, homenagem ao Galileu. O Guaxinim estava no piso do 9º. Piso do 9º é teto do 8º, ele estava aqui, ó. Então cada pedacinho desse tem 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 metros aqui, ó. Cara, se você entendeu a tabela de Galileu, você já resolveu o problema. Já resolveu. 16 metros mais 4, a queda deu 20 metros. Uma queda de 20 metros são 2 segundos, porque é 5 mais 15, e ele bate a 20 metros por segundo, que é 72 quilômetros por hora. Que é letra C. Tá feito já. Entendeu? Você ganha tempo. Agora, se você quiser fazer a continha, aí é só organizar. H igual a GT² sobre 2, 20 igual a 5t², passa dividindo, vai dar 4. O t vai dar raiz de 4, 2 segundos. 2 segundos de queda, aí eu aplico a função da velocidade e vai dar 20 metros por segundo. Aí eu faço vezes 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. Mas você viu que dá para fazer. De cabeça, tabela de Galileu é massa quando dá valores redondinhos assim. Legal? Nessa aula nós vamos ficando por aqui. Te passei então os tópicos a respeito de queda livre. Passei 2 exercícios, solução de 2 exercícios. Na próxima aula a gente faz mais. Valeu, até lá!